Seja muito bem-vindo ao canal Através de Mim, Alex Laurentino na área, falando diretamente com você. Espero que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família. Espero que esse vídeo te encontre bem, com saúde, com paz, com amor, prosperidade. Hoje vamos aí falar, o quinto vídeo de uma série de 8 vídeos, falando da solução de problemas, o PDCA cristão, trazendo para você um conhecimento novo ou não, mas o conhecimento que vai agregar na sua vida, tá bom? Então eu peço que você pause o vídeo, vá atrás de papel e caneta, porque hoje nós vamos aí montar o nosso formulário para que você realmente tenha condições de acompanhar aquilo que você está planejando, acompanhar aquilo que você está desejando, acompanhar as ações que você está planejando, projetando, para realmente colher o resultado que você está esperando, tá bom? Então pausa o vídeo, pega papel e caneta, de preferência, né? Uma folha A4, tamanho de caderno, né, universitário, para a gente ir anotando as informações, tá bom? Então pausa o vídeo e corre lá atrás desse material, tá bom? Bom, primeiro nós vamos falar do formato esse quadrado que você vai ter aí na sua frente, né? Esse material, né? O que eu sugiro a você é que depois você tenha aí em mãos, né, ou consiga uma cartolina, né, um papel bem grande para a gente anotar. Porque como eu disse a vocês, né, não é uma coisa para você fazer sozinho, mas é uma coisa para você acompanhar com as pessoas que estão participando com você desse projeto, dessa mudança, dessa transformação, tá bom? Então o que você vai fazer? Primeiramente, né, você vai realmente dividir essa folha do caderno em pelo menos duas partes, tá? Então, a folha do caderno, ou onde você está, você vai fazer realmente um traço aí e separar essa folha em dois, né? Qual que é a situação? E qual seria a separação da cartolina? Na cartolina, nós vamos separar ela inteira em mais partes, né? Você pode separar dividir essa folha igualzinho, em 8 partes. Ou seja, né? Você vai traçar uma linha no meio, uma na horizontal, uma na vertical, e depois você vai fazer mais 2 traços na horizontal para dar o total de 8 divisões aí na sua folha, tá bom? Para a gente ir separando os passos. Por que isso é importante? Isso é importante para que você organize as ideias, né? E você não pule etapas. Como eu comentei, né? Não dá para pular etapas, né? Toda a construção que Deus fez na nossa vida ou neste mundo, não dá para pular etapas, né? Elas têm que ser feitas da forma mais coerente possível, tá bom? E depois você vai começar a numerar esses quadrantes, tá? Como que eu numero esses quadrantes para ficar de uma forma mais organizada, tá? Então você vai ver que você separou a folha em 8 partes. Então realmente você vai colocar o número 1, 2, 3 e 4, né, na parte da esquerda, depois 5, 6, 7, 8 na parte da direita, tá? Numerando esses quadrantes, ok? O que é o primeiro quadrante, né? O que eu vou colocar naquele primeiro quadrante ali, onde eu vou estar, né, colocando informações, ou na folha de caderno mesmo, né, dividido ao meio, a primeira parte da folha, né? Nós vamos agora colocar, primeiro, né, você coloca seu nome, coloca a data que você está tratando essa situação, né? E qual seria seu objetivo, né? Até quando você gostaria de executar essas tarefas, né? Eu sugiro para você 30 dias, tá? Então você coloca ali um mês para você realmente verificar tudo que foi feito, se foi feito a contento, tá bom? Porque eu tô falando de um PDCA que não é de um problema de um chuveiro, né? Nós estamos falando de PDCA de um problema que pode ser você, sua casa, sua família, né? Então esses problemas aí levam um pouco mais de tempo para solucionar, né? Volto a dizer, não existe um período específico. Você pode tratar isso por vários dias, por meses, se for a situação, tá bom? Então primeiro colocou seu nome, colocou a data. Na parte de baixo, você deveria colocar o quê? O time, né? De baixo não que eu falo, abaixo do seu nome, né? Você colocar o nome das pessoas que vão trabalhar com você, né? Pode chamar, por exemplo, Deus, o Espírito Santo. É verdade, pode chamar sim, né? Você pode colocar a sua esposa, seus filhos, né, os seus amigos, às vezes, né, alguém que te ama, sua mãe, seu pai. Então, esse vídeo pode te encontrar hoje ou daqui a alguns anos, não importa. Você pode realmente usar essa informação para tratar esse assunto com as pessoas que estão com você, tá bom? Então vamos lá. Colocou o nome das pessoas que vão estar trabalhando com este formulário para você.
E aí o mais importante, no último vídeo nós falamos o quê? Faça uma listinha. Qual problema você gostaria de tratar, né? Qual problema você gostaria de solucionar? Primeiro, né, quem é o seu problema, né? Qual é o problema que você está tratando, né? Então, daquela listinha que você fez, você seleciona o mais importante para você nesse momento. Então, trate um problema de cada vez, tá bom? E aí na linha de baixo você vai escrever, na linha que eu falo assim, a linha se for caderno ou se você está usando a folha, na parte de baixo, você vai colocar quando, né? Quando que esse problema aconteceu, né? Ou quando ele começou, né? Pode ser que ele continue ainda, mas quando ele começou, então você tem que colocar realmente quando esse problema aconteceu, beleza? Parte de baixo, pulando uma linha, né? Onde este problema aconteceu? Isso é importante, né? Qual o local, né? Qual a cidade, às vezes, né? Qual o local, qual a cidade, né? Qual o bairro, né? Qual o local da sua casa, qual o cômodo da sua casa, ou entenda exatamente aonde está acontecendo, né? Pode ser no seu coração, pode ser na sua mente, pode ser no seu corpo, pode ser em uma pessoa, entende? Então, onde este problema aconteceu, né? Aí você tem que se perguntar também, né? Depois dessa parte do quem, quando e onde, né? Você tem que se colocar como isso aconteceu. Como que esse problema se tornou realidade na sua vida, né? O que é importante você falar como? Isso já vai trabalhando o seu cérebro para você organizar as ideias de uma forma que você consiga pensar, planejar os próximos passos. Então, como aconteceu? Um exemplo, né? Eu escolhi o problema de conversão ou que o meu filho parasse de andar com más companhias, parasse de ter vícios e ele fosse para Deus, fosse para a igreja, fosse para um ministério de jovens e fosse ali para um lugar onde ele teria uma vida melhor, onde você acredita que ele teria uma vida melhor. Então, o seu problema realmente é a conversão do seu filho, né? Ou voltar aos caminhos do Senhor, do seu filho, ou que Jesus o encontrasse, né? E o salvasse, ok? Então esse é o problema, né? Quando ele aconteceu? Né? Quando que você percebeu que essa situação estava ficando ruim para ele e ele se desviou, ou você sentiu a necessidade de que ele encontrasse esse Deus, né? Onde aconteceu? Realmente, né? Na sua casa? Ou esse problema acontece com um vizinho, na escola, né? No parque? Aonde que isso começou a acontecer, né? Então é importante que você entenda isso. Agora, como? Por que que o seu filho chegou nessa situação? Por que o seu filho resolveu se desviar, resolveu encontrar amigos que não são de boa índole, ou amigos que você gostaria, ou que não, né? Os amigos até eram de boa índole, mas depois eles se desviaram. Então, como que isso aconteceu? Né? Você tem que recordar a história, porque realmente, né, Deus fala sobre voltar onde você caiu. Então, para voltar onde você caiu, você tem que ter consciência de onde aconteceu, como aconteceu, qual era o cenário, né, que isso aconteceu. Bom, agora que você então conseguiu desenhar esse cenário, né, você tem que imaginar agora quanto, né? Por que quanto? Quantidade, né? Pode ser que essa situação tenha afetado uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, né? Pode ser que essa situação tenha trazido para você uma dificuldade muito grande. Então você precisa especificar quantas pessoas foram afetadas com essa situação, né? Quanto dinheiro, se você for pensar numa perda financeira, quanto tempo, quantas dificuldades isso trouxe para sua família, para sua vida, né? Porque você imagina que se você pensar na conversão do seu filho, você teria mais pessoas afetadas, né? Você teria a situação na sua casa, o ambiente, o esposo, os irmãos, né? As pessoas que estão à volta, sobrinhos, pessoas que realmente são afetadas. Então você tem que colocar isso na relação também, tá? Então, simplesmente escreva, né? Defina, né? Quem foram as pessoas que estão, ou a qual a quantidade de pessoas que foram afetadas com essa situação. Bom, o primeiro quadrante ele tem essa finalidade de mapear o que está acontecendo e nós temos dois passos importantes aqui para acontecer.
tá? Primeiro deles é o que você vai fazer para que esse trabalho tenha efeito, né? O que você vai fazer para que isso torne a realidade a principal mudança, né? Inicial, a mudança inicial. Nós falamos na engenharia, né, isso como ação imediata. O que eu vou fazer para tentar conter o problema imediatamente? Né? Qual vai ser a ação que eu vou fazer hoje para isso parar? Ou para isso estancar, para não piorar? Tá? Torne isso como uma verdade para você. O que eu vou fazer para não piorar a situação que já está acontecendo? Por quê? Né? A gente não chegou na causa raiz ainda, mas pode ser que a sua pressão, a sua cobrança, pode ser que a sua decisão, pode ser que a forma que você trata, o jeito que você castiga seu filho, o jeito que você pressiona, o jeito que você tenta estancar, né? Não vai fazer, não vai sair, não vai andar com tal pessoa, eu vou te proibir, não vou te dar o dinheiro. Essas coisas, elas podem estar fazendo um impedimento para que você chegue no objetivo principal, né? Então, nem sempre prender, aprisionar vai ser a solução. Então, você tem que, às vezes, soltar um pouco. Exemplo, meu filho anda com más companhias. Meu filho se desviou. Meu filho está longe de Cristo. Eu gostaria que ele voltasse, que ele fosse um adolescente diferente, né? Meu filho usa celular demais. Meu filho está com problemas de disciplina, de organização, né? Essas coisas que estão acontecendo, né? Do problema que você tem aí encarado, né? Colocando essa parte da conversão, como nós falamos, meu filho não vai à igreja, meu filho não ouve a palavra, meu filho não estuda a palavra, meu filho não quer ouvir falar da Bíblia, né? E ele se incomoda com tudo que eu faço em casa, com a forma que eu me comporto, com as cobranças e assim por diante, tá bom? Então vamos colocar como uma ação imediata. Pai e mãe, nesse caso, né? Primeira ação, vocês têm que mudar aquilo que estão fazendo. Por exemplo, numa ação imediata para essa situação, o que eu faria? Né? Eu colocaria meu joelho no chão, então eu passaria a orar. Nós temos dois tipos de oração, né? A oração em secreto, que é onde você fecha sua porta e busca o Senhor. Nós temos a oração que acontece na mesa da sua casa. Então, o altar da família, a mesa, onde você faz as refeições. Então, ali eu também vou fazer o quê? Vou praticar as orações. Eu vou ali mostrar que eu tenho buscado isso. E qual vai ser os pedidos que você vai fazer nessa oração? Você vai justamente pedir a Deus que você tenha harmonia na sua casa. Você vai pedir a Deus que esse ambiente seja agradável. Você vai pedir a Deus para que abençoe esse alimento. Você vai pedir a Deus para que abençoe este momento. Vai pedir a Deus para que as pessoas que estão ali tenham comunhão, né? Você vai pedir, por favor, que naquele momento não haja distração, para que os filhos não tenham um aparelho telefônico na mão, os pais também, para que eles não tenham esse aparelho telefônico na mão. Então assim, pensa, uma ação imediata. As crianças, ou a criança, ou a pessoa que está desviada, ela precisa entender como Deus é na sua vida. Como Deus faz diferença na sua vida. Então você precisa tomar atitudes de cristão, de alguém que está numa batalha, de alguém que está numa guerra. Entende? Você não está sozinho. Então você busca a Deus, que é o único que às vezes pode fazer qualquer diferença naquele momento. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai ali transformar as pessoas que estão ali naquela mesa, naquela comunhão, naquele lugar. Então, isso são ações imediatas, tá? Então eu planejo quando executar? Já, imediatamente. Orar em secreto, orar na mesa de jantar, né? Preparar as coisas para o seu filho, mostrando o amor que você tem por ele, né? Poxa, ele está indo com os jovens, com os adolescentes, fazendo algumas coisas que não está agradável. O ambiente que ele está, se você passou a conhecer, você também pode fazer ações que vai levar o que tem na sua casa para ele onde ele estiver. A roupa que ele veste, os materiais que ele usa, a alimentação,
coisas que você pode preparar para ele estar levando aonde ele está indo, né? A preocupação, né, de pelo menos saber aonde ele vai, né? Se ele pode te contar, se ele pode compartilhar, né? Pedir um contato de emergência, um contato de segurança, para que esse adolescente ele não tenha essa rédea tão solta. Mas pode ser que ele se recuse. Então, a ação imediata não quer dizer que vai surtir o efeito imediato, né? Você vai tentar colocar ações que vão, naquele momento, tentar diminuir o estrago, para que esse estrago não se prolongue por mais tempo. A partir daí, a gente começa a entrar, como eu comentei nos outros vídeos, sobre a análise da situação, né? Qual foi a situação que levou a gente a estar onde estamos, né? Qual foi o cenário que piorou ou que causou esse problema? Então você vai descrever ainda neste quadrante, tá bom? Ainda neste quadrante, você vai descrever essa situação. O que seria, né? Realmente a imagem de como era antes e a imagem de como está hoje. Você precisa ter um comparativo. Então você precisa entender como estava o problema antes de acontecer. Como estava a situação antes de acontecer? Como era seu relacionamento com seu filho antes disso acontecer? Como era o seu relacionamento com Deus antes disso acontecer? Então isso você tem que colocar, né? E quando esse problema começou a vir à tona, começou a piorar, como que você se comportou? Como que você agiu quando você sentiu essa necessidade, esse problema acontecendo? Pode ser que você já tenha ideia do que aconteceu e isso já possa virar uma solução do problema, mas calma, não faça isso. Primeiro você tem que ser frio e entender o antes e o depois. Como estava a situação, como ficou a situação, para a gente encerrar esse quadro. Então você realmente tem que descrever. Se tiver uma imagem, uma situação, uma desavença, alguma coisa que houve lá atrás, né, que realmente afastou ele. Né? As igrejas, elas têm a condição de ajudar, né? Só que as igrejas têm fases, né? Tem a fase que você vai ter a escolinha para as crianças, depois ela parte para a adolescência, parte para o crescimento, parte para a juventude. Então tem as fases que aconteceram ali e pode ser que ali também tenha sido um abalo. Ou não, você nem tem essa igreja, você nem tem este lugar. E isso aconteceu exatamente na sua casa, na sua rotina. Você não conhece a Deus ainda como nós estamos comentando aqui. E você tem esse desejo. Então realmente nós temos que partir para dois lados dessa história. Então nós temos duas situações, né? A situação de uma pessoa que conhece a Deus, que se foi convertida, que participa de uma igreja, né? Que tem essa noção, que tem essa noção realmente de como que a igreja se porta, como que ela cuida dos adolescentes, das crianças, né? E também tem a situação de você não ter esse apoio cristão, né? Mas você pode buscar depois, né? Nesse primeiro momento eu quero mostrar para você que Deus, ele está disponível para qualquer pessoa, né? E você pode buscá-lo aonde você está. Então, a direção que eu estou te trazendo agora pode ser uma direção que você possa usar. Então, poxa, eu não sei orar, todos sabem orar, né? A oração do Pai Nosso é uma oração simples, você consegue usar. Ah, eu não sei agradecer, eu não sei colocar meu filho na mesa e ter esse tempo, né? Em silêncio, né? Em silêncio, pede um pouco de silêncio e ora. Faz a oração do Pai Nosso, né? Pede para aquele momento, o seu momento agradável, como a gente disse ali, né? Mas isso tem que acontecer. Por quê? Né? O intuito disso não é somente você resolver um problema, é você ser testemunha, é você testemunhar a mudança na sua família, a mudança na sua vida, né? Se você imaginasse assim, imagina que você fosse aquele cego que Jesus curou, né? Imagina que você não enxergava, você não tinha visão nenhuma, você nasceu cego, não enxergava, não tinha como você observar o mundo da forma que ele é, né? As cores, né? A diferença de luz, né? As pessoas, o formato das coisas, a beleza das coisas, né? Então você tinha um mundo que era escuro para você, né? O mundo sem Deus, ele realmente só tem trevas, né? Não tem como você ter clareza, porque embora muitas pessoas ainda não acreditem, né? Não tenham esse encontro com Deus,
né? A diferença entre luz e trevas é muito perceptível. E só a escuridão dos nossos olhos que podem impedir que a gente enxergue isso. Então, se você fosse esse cego, que Jesus estivesse ali na sua frente, imagina só você ter Jesus, o próprio Deus, na sua frente, e você tivesse esse único pedido: eu gostaria de enxergar, de ver o mundo como as pessoas veem, de ver as coisas de novo. Você imagina que ele ali na sua frente, e ele pronto para fazer. Você falaria não? Você rejeitaria esse pedido? Perdão. Você rejeitaria essa intervenção de Deus na sua vida? Você voltaria a enxergar. Você fala assim: mas eu não acredito muito em você, Jesus. Eu não conheço você. Eu não sei se eu quero você na minha vida. Se eu voltar a enxergar, eu vou ficar te devendo alguma coisa. E já imaginou isso? Você acha que Deus trabalharia naquele momento ali? Né? Se fosse para o propósito de mostrar milagres, como estava acontecendo, né, de ele demonstrar que ele era Deus e ele tinha poder para tirar pecados, para curar, para transformar. E o que ele fez ali? Né, exatamente na frente. Imagina ele tendo que preparar, né? Ele cuspiu, ele produziu saliva, ele pegou a terra, formou um lodo, depois esse lodo espalhou nos olhos ali do cego, e só depois o cego voltou a ver. Você entendeu que teve um processo ali? Não foi imediato, né? Tem pessoas que já eram curadas imediatamente, mas às vezes Deus tinha que fazer um processo. E esse processo não era mais legal, né? Você imagina, uma pessoa normal na sua frente chega assim e fala assim: ô, vou fazer você voltar a enxergar. Pô, legal, bacana. O cara gospe no chão, pega aquela terra, junta, faz uma bolinha de água com saliva ali, mais a terra, e coloca na sua cara. Você não ia sentir estranho? Depende do objetivo, depende da situação. Mas pensa, a sua situação pode ser a mais constrangedora possível hoje com o seu problema. E você quer fazer isso tornar-se novidade na sua vida. Então você tem que passar pelo processo. E aí às vezes não vai ser instantâneo, né? E por você não conhecer Deus às vezes, ou não acreditar tanto como deveria, o processo vai ser um pouco mais doloroso, mas vai fazer sentido para você, para Ele, para as pessoas que estão perto de você. Raciocine sobre aquilo que eu falei, né? Volte o vídeo, pause, pense, analise, veja se você precisa de algo a mais. Pergunte, pode perguntar, né? Pode escrever aí. Se você estiver vendo esse vídeo num tempo hábil, né, que a gente esteja ainda aqui, neste mundo, você pode escrever aí e eu entro em contato com vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês, que vocês estejam felizes em nome de Jesus.